boneco da Matilde foi confeccionado em 2021 para algumas atividades formativas de um projeto realizado pelo Grupo de Teatro A Turma do Dionísio. Foi o período da pandemia de Covid-19. Todas as atividades que estavam previstas para serem realizadas de modo presencial tiveram que ser adaptadas para o modo virtual. O Argimir é um boneco para espaço livre, né, para o espaço da cena, contracena com atores. O manipulador está à vista, ele tem articulação de boca, um boneco de boca, portanto, um marote. Tem a boca articulada pelo movimento da mão do manipulador. Ele é composto da cabeça e do tronco, né? E também por uma das mãos do boneco feita por uma mão do manipulador. É um manipulador só que controla o boneco. Era uma atividade para ser feita em museus da região, né? E acabou sendo feita de modo virtual. Então nós tivemos que fazer um processo de adaptação desse boneco para a linguagem do audiovisual. E esse personagem é o típico gaúcho andejo, digamos assim, o vaquiano aí da nossa fronteira, do nosso pampa. E ele tem um linguajar bem gauchesco, esse linguajar missioneiro, meio fronteiriço, né? Com algumas expressões típicas dessa linguagem popular, alguma mescla de palavras ou expressões em espanhol ou portunhol, né? Que ele vai inserindo nas suas conversas. Que o corpo do ator complementa o boneco. É uma técnica que a gente está pesquisando há algum tempo, tentando aprofundar. Foi feito inicialmente um planejamento, um desenho inicial do que seria esse personagem. A ideia é que ela seria uma professora aposentada. Foi feita então a modelagem do rosto. Inicialmente se faz então a modelagem mais rústica, né, com os elementos principais assim que caracterizam o rosto, e depois foi feito assim os detalhes, uma modelagem, digamos assim, mais fina. É um processo um tanto quanto demorado, né, que exige um pouco de paciência. É feita uma técnica que nós chamamos de papelagem. A técnica consiste em fazer várias camadas de papel rasgado, essas camadas são feitas com cola. Aí quando está tudo bem seco, se desenforma, desconsidera a argila e o boneco então fica oco. Depois então a gente passa para um outro processo. A gente junta essas duas partes, no caso da cabeça, faz o processo de lixar, depois faz a base antes de fazer a pintura propriamente. Também, como ele tem a articulação da boca, foi feita a separação, né, da parte de cima do rosto e a parte de baixo, para deixar móvel a boca. A Matilde é um boneco para espaço livre, como chamamos. É utilizada no palco, no espaço cênico, sem um balcão ou sem uma empanada, sem uma estrutura auxiliar. O manipulador está à vista do público e ela contracena com atores também. Então a estrutura do ombro, que é a parte que tem um corpo dela, meio corpo na verdade, até a cintura, e que liga a cabeça, imita um pouco a forma humana. Então a gente parte da ligação da cabeça com o corpo, a parte do pescoço, digamos, que é feito um mecanismo sobre um formato que imita um cabide, os ombros humanos, que em geral a gente tem feito uma estrutura de arame que sustente sem dobrar, com espuma, e em cima coloca uma roupa humana, e aí essa ligação dessa parte do corpo com o pescoço sempre permite que mantenha o eixo, mas que também ela possa girar a cabeça sem girar a parte do tronco.
E também uma coisa importante é que fique leve e que o manipulador possa controlar esse corpo, mesmo quando não está tocando nele. Ela fez uma participação, ela junto com a Admiro, nesse vídeo, né, que falava um pouquinho então sobre o trabalho dos escultores na região das Missões e também o trabalho do artesanato indígena. Então a gente fez essa inter-relação entre essa participação dos bonecos, desses personagens, a Matilde e o Admiro, e o depoimento desses escultores e desses artesãos, falando um pouquinho sobre a sua trajetória. O processo de pintura começa com uma pintura básica, né, para dar uma certa uniformidade assim no boneco. Os detalhes foram feitos dos olhos e da boca, foram feitos com massa, que depois de seca, né, ela endurece, né, e cola, né, na verdade solda, né, na base de papelagem. Aí depois se faz alguns detalhes, ajustes finais, né, desse processo. E então se passou para a pintura, o detalhamento da pintura, né, trabalhando assim contrastes de claro, escuro, sombras. Foram utilizados basicamente dois tipos de tinta, tinta acrílica, e também pode ser aplicada a PVA. É um processo demorado, que exige paciência, né, que exige refazer, né, até ficar assim, como a gente tinha imaginado, né. Também existe uma diferença entre a pintura, assim, para um boneco cênico, teatral, e para um boneco do audiovisual. A parte do cabelo, que foi feito com a peruca, né? Então foi feito o ajuste, a colagem, o corte, né, do cabelo. Ele precisava ser um figurino adaptado. Então, por exemplo, uma das mangas do figurino que a Matilde usa é aberta para poder introduzir a mão, o braço, né, do manipulador. A Matilde é um boneco originalmente feito para teatro, ou seja, para cena. Então ela tem um tipo de acabamento, porque em geral essa perspectiva da cena, você tem a dimensão que o espectador olha de uma certa distância. E ato contínuo, assim que ela foi feita, nós também passamos a usar ela no audiovisual. Aí ela passou por um novo acabamento que implica em alguns detalhes mais minuciosos, por exemplo, na maquiagem dela, no acabamento da roupa. Em 2024, o Argimiro e a Matilde, os dois bonecos, começaram também a participar de uma série produzida para o YouTube, uma série chamada Campeando as Origens, que é uma série de 100 episódios sobre a história das missões Guarani Jesuítica, e feita através da Universidade Federal da Grande Dourados, do professor Antônio Dari Ramos, que nos convidou então para participar dessa série,